Por muitos anos fui escravo de um vício que consumia minha alma em segredo. Eu ia à igreja, levantava as mãos, cantava louvores, mas dentro de mim carregava uma corrente invisível que me prendia ao mesmo pecado, dia após dia. A masturbação parecia inofensiva, algo que ninguém precisava saber. Eu dizia a mim mesmo que era natural, que todo homem passava por isso, e que Deus entenderia minhas fraquezas. Mas essa mentira me afastava da verdade. O pecado sexual estava destruindo minha vida espiritual. No começo, era apenas uma prática ocasional, mas com o tempo, se tornou um vício. Eu caía, me arrependia e prometia que nunca mais faria. Mas dias depois, lá estava eu novamente, preso naquele ciclo vicioso. A culpa me esmagava, e cada vez que eu cedia, sentia que minha comunhão com Deus se tornava mais distante. Meu coração estava endurecido, minha mente poluída. Comecei a perceber que não conseguia mais orar como antes. Ler a Bíblia se tornou um fardo. Eu me sentia sujo, indigno da presença de Deus. Mas ao invés de buscar libertação, eu me afundava cada vez mais. O que eu não sabia era que o pecado sexual não era apenas um problema humano, mas um portal para algo muito maior e mais perigoso. A Bíblia nos alerta em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Eu ignorava esse aviso. Achava que o problema estava apenas na minha carne. Mas havia algo espiritual acontecendo. Cada vez que eu cedia à tentação, algo dentro de mim morria, mas eu não percebia. Não ainda. Então, em uma noite comum, algo aconteceu. Eu estava sozinho, repetindo os mesmos erros de sempre, quando um frio inexplicável tomou conta do ambiente. O quarto, que até então parecia normal, ficou pesado. O silêncio foi rompido por um som estranho, algo que parecia um sussurro vindo de todos os lados. Meus pelos se arrepiaram. Meu corpo ficou paralisado. Tentei mover os braços, mas era como se uma força invisível me segurasse. O ar ficou denso, sufocante. Eu sabia que havia algo ali comigo. Foi então que ouvi uma voz. Uma risada baixa, maliciosa, ecoou no quarto. Meu coração disparou. O medo tomou conta de mim como nunca antes. Algo dentro de mim dizia que eu tinha ido longe demais. Que ao brincar com esse pecado sexual, eu tinha aberto uma porta que jamais deveria ter sido aberta. Tentei orar, tentei clamar pelo nome de Jesus, mas minha boca não se movia. Eu estava paralisado, preso, vulnerável. Foi naquele momento que percebi a verdade. O pecado não era apenas um erro moral. Era uma armadilha espiritual. Uma corrente que me prendia a algo muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. E naquela noite, eu finalmente entenderia o preço da minha escolha. Eu nunca imaginei que esse hábito pudesse me levar tão longe. Sempre me considerei um bom cristão. Eu lia a Bíblia, frequentava a igreja, orava antes de dormir. Mas no meu íntimo, havia um segredo que ninguém sabia. A masturbação havia se tornado meu refúgio nos momentos de solidão, nos dias difíceis, nas noites silenciosas. No começo, eu não via problema. Eu me convencia de que era algo normal, que todo homem passava por isso, que Deus entendia minhas fraquezas. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. Eu sentia culpa. Depois de cada queda, um peso esmagador tomava conta de mim. Eu olhava para o espelho e via um homem derrotado. Um homem que não conseguia vencer a própria carne. Prometia a Deus que aquela seria a última vez. Mas dias depois, lá estava eu de novo, dominado pelo mesmo desejo, caindo na mesma armadilha. Era um ciclo de escravidão, e eu não percebia que estava sendo controlado. A verdade é que o pecado nunca mostra suas consequências no início. Ele se apresenta como algo inofensivo, como um alívio passageiro. Mas, pouco a pouco, ele vai sugando sua força espiritual, contaminando sua mente, te afastando da presença de Deus. Eu já não conseguia orar como antes. As palavras não saíam da minha boca com sinceridade. Sentia que algo bloqueava minha comunhão, mas não queria admitir que era culpa minha. Eu achava que podia continuar nesse caminho e que no fim, bastava me arrepender e Deus me perdoaria. Mas arrependimento não é apenas sentir culpa, é abandonar o pecado, e eu não estava disposto a isso. Comecei a notar que minha luta não era apenas contra a carne. O pecado sexual estava abrindo portas no mundo espiritual, e eu nem percebia. As tentações ficavam mais fortes, os pensamentos mais sujos, a necessidade de ceder mais intensa. Era como se algo estivesse me puxando para um buraco cada vez mais profundo. Durante o dia,
Eu me comportava como qualquer cristão. Mas à noite, no silêncio do meu quarto, eu era um prisioneiro dos meus próprios desejos. Eu não controlava mais a masturbação, era ela quem me controlava. As pregações na igreja começaram a perder o impacto. Versículos que antes me faziam chorar agora pareciam distantes. Quando falavam sobre santidade, eu desviava o olhar. Quando mencionavam libertação, meu coração se fechava. Eu não queria admitir, mas sabia que algo estava errado. O Espírito Santo me incomodava, me alertava, me chamava de volta. Mas eu sempre ignorava. Depois, eu me acerto com Deus, eu pensava. Ainda tenho tempo. O problema é que o pecado nunca te deixa onde você está. Ele te leva cada vez mais longe. O que antes era apenas um pensamento se tornou um hábito. O que era um hábito virou um vício. E quando percebi, já não conseguia mais me imaginar livre. O inimigo já tinha suas correntes ao meu redor. E eu estava iludido achando que podia quebrá-las sozinho. Foi então que comecei a sentir algo estranho. Pequenos sinais, pequenos alertas, pesadelos recorrentes, sensações ruins ao entrar no meu quarto. Um sentimento de opressão que parecia me sufocar toda vez que eu caía nesse pecado. Mas eu ignorava. Eu continuava. Até que, naquela noite, algo aconteceu. Algo que eu jamais vou esquecer. Naquela noite, eu estava sozinho no meu quarto, como tantas outras vezes. O ambiente parecia o mesmo de sempre, mas dentro de mim havia um peso diferente. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava inquieta. Eu sentia algo estranho. Um incômodo que eu não conseguia explicar. Ainda assim, cedi mais uma vez ao pecado, acreditando que depois eu apenas pediria perdão e seguiria minha vida. Mas assim que terminei, um cansaço anormal tomou conta de mim. Meu coração começou a bater mais devagar, minhas mãos ficaram geladas, e uma tontura intensa me envolveu. Tentei me levantar, mas minhas pernas não responderam. O quarto ao meu redor começou a girar. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, tudo escureceu. Não sei dizer quanto tempo fiquei desacordado, mas, quando abri os olhos, percebi que não estava mais no meu quarto. O ar era pesado, sufocante, como se eu estivesse respirando fumaça. Um cheiro forte de enxofre queimava meus pulmões, e a escuridão ao meu redor parecia viva, como se me observasse. O medo tomou conta de mim. Cada célula do meu corpo queria fugir, mas não havia para onde correr. Foi então que ouvi o primeiro grito. Era um som diferente de qualquer coisa que já tinha escutado antes. Era um lamento, um choro de desespero profundo, como se a própria alma daquela pessoa estivesse sendo esmagada. E logo em seguida, vieram outros gritos. Muitos. Eram vozes de homens e mulheres clamando por ajuda, implorando por misericórdia, chamando o nome de Deus. Meu coração disparou. Eu sabia que não estava sonhando. Eu estava em um lugar real, um lugar de tormento. Tentei me mover, mas meu corpo parecia preso a um peso invisível. Meus pés tocavam um solo quente, como brasas vivas. O calor aumentava a cada segundo, e minha pele parecia queimar com a simples proximidade daquele lugar. Então, um vento cortante passou ao meu redor, e uma presença sombria se fez notar. Meu corpo inteiro estremeceu. Senti que algo estava atrás de mim. Algo que me observava com um prazer maligno, como um caçador que finalmente encontrou sua presa. Com um esforço extremo, virei a cabeça, e então o vi. Uma criatura horrenda, com olhos profundos e vazios, um sorriso torto e dentes afiados, me fitava com um olhar de zombaria. Sua pele parecia queimada, retorcida, como se tivesse sido consumida pelo próprio fogo. Ele não precisou dizer nada para que eu soubesse o que ele era. Eu estava diante de um demônio. Minha respiração ficou curta, meu corpo paralisado. Então, ele deu um passo à frente e, com uma voz que parecia ecoar por dentro da minha mente, falou algo que fez meu sangue gelar. Você foi trazido aqui para ver o destino daqueles que se entregam ao pecado sexual. O demônio à minha frente me olhava fixamente, como se pudesse enxergar minha alma. Seus olhos negros pareciam fendas vazias para um abismo sem fim. Meu corpo tremia, minha mente gritava para fugir. Mas minhas pernas estavam presas, como se correntes invisíveis me segurassem. O calor ao meu redor aumentava, e a sensação de peso no meu peito se tornava insuportável. Então, sem que ele precisasse me tocar, senti meu corpo ser puxado para frente, como se uma força invisível estivesse me arrastando. Eu tentei resistir, mas era inútil. Eu estava sendo levado mais fundo naquele lugar,
e algo dentro de mim dizia que o que eu estava prestes a ver mudaria minha vida para sempre. O ambiente ao redor começou a mudar. O chão, que antes era apenas terra seca e queimada, se transformou em um solo vermelho escuro, coberto por rachaduras de onde saíam pequenas labaredas de fogo. O cheiro de enxofre ficou ainda mais forte, e um odor pútrido, de carne podre, começou a se misturar ao ar pesado. O silêncio que me envolvia foi lentamente substituído por um som aterrorizante. Gritos, gemidos e lamentos que vinham de todas as direções. Quando olhei à frente, meu coração quase parou. Diante de mim havia um vale imenso, onde milhares de pessoas estavam presas por correntes. Homens e mulheres de todas as idades contorcendo-se em dor, suas bocas se abriam para gritar, mas nenhum som saía. Algumas figuras estavam ajoelhadas, outras se debatiam, tentando desesperadamente se libertar, mas era inútil. Correntes grotescas, feitas de um metal escuro e brilhante, envolviam seus pulsos e tornozelos, puxando-os para baixo como se quisessem afundá-los no próprio chão do inferno. E então, vi os demônios. Criaturas deformadas rastejavam entre as almas aprisionadas, com olhos que brilhavam como brasas vivas e sorrisos que transbordavam maldade. Eles não apenas atormentavam, eles zombavam. Tocavam nos prisioneiros com garras afiadas, rasgando suas peles, mas os cortes não sangravam, apenas se abriam e ficavam expostos, causando uma dor que jamais cessava. Alguns demônios seguravam instrumentos de tortura, lanças em brasa que encostavam nos corpos dos condenados, fazendo-os contorcer-se ainda mais. Foi então que compreendi onde estava. Aquele era o Vale dos Masturbadores. Aqueles que haviam se entregado à impureza, ao desejo da carne, à satisfação egoísta do prazer, agora estavam ali, pagando o preço por uma vida de escravidão ao pecado sexual. Eu queria desviar o olhar, mas algo me obrigava a continuar observando. Um homem que estava próximo a mim se debatia violentamente. Seu rosto era uma mistura de desespero e dor. Seus olhos estavam completamente em chamas, queimando sem consumir-se, como tochas vivas. Ele gritava, tentava cobri-los com as mãos, mas os demônios ao redor riam, apontando para ele com satisfação. Uma voz fria e sombria ecoou pelo vale. Você usou seus olhos para pecar, agora eles serão sua maldição para toda a eternidade. Ao lado dele, outra figura estava caída no chão, se debatendo em agonia. Vermes saíam de dentro de sua carne, devorando-o por dentro, rastejando por sua pele como se fizessem parte dele. A cada tentativa de removê-los, mais criaturas nojentas saíam de sua boca, de seus ouvidos, de seus dedos. Seu grito era abafado pelos próprios vermes que desciam por sua garganta. Você alimentou sua carne com imundície, agora ela mesma te consome. Os lamentos eram ensurdecedores. Por favor, me deem mais uma chance. Uma mulher chorava, suas mãos erguidas como se tentasse alcançar algo no alto. Eu não sabia que era tão sério. Sua voz ecoava como um vento de desespero, mas não havia resposta. Eu quis tapar meus ouvidos. Eu quis fechar meus olhos, mas eu não podia. Eu estava ali para ver, para testemunhar o destino daqueles que se entregam ao pecado sexual sem arrependimento. Os gritos ecoavam por todo aquele vale de tormento. E quanto mais eu observava, mais aterrorizado eu ficava. Cada alma ali estava sendo consumida pelo próprio pecado, sem descanso, sem alívio, sem fim. Mas o que me causava ainda mais horror não eram apenas os condenados, mas as criaturas que os cercavam. Demônios, seres horríveis e deformados, que pareciam se alimentar do sofrimento das almas presas ali. Eles não apenas torturavam, eles riam, zombavam da miséria daqueles que um dia se entregaram ao prazer da carne, achando que era algo inofensivo. Um deles, uma criatura de pele acinzentada e olhos afundados nas órbitas, puxava correntes que prendiam dezenas de pessoas. Com uma voz grotesca e arrastada, ele gritou: "Achavam que o prazer era liberdade? Agora vejam onde sua liberdade os trouxe." Sua risada era cortante, como lâminas rasgando o ar, e ao seu redor, outros demônios se juntavam no mesmo riso, como se aquilo fosse um espetáculo para eles. Eles se alimentavam daquele sofrimento. Percebi que esses seres não estavam ali apenas para punir, mas para consumir. Cada vez que uma alma gritava em desespero, suas energias pareciam ser sugadas por essas entidades, como se fossem um banquete para eles. E então compreendi o que ninguém nunca me contou. A masturbação nunca foi apenas um hábito. Nunca foi apenas um prazer momentâneo. Era um laço,
uma corrente invisível que se apertava mais a cada vez que alguém cedia. Os demônios por trás desse pecado não queriam apenas fazer as pessoas pecarem, queriam possuí-las, queriam roubar suas forças, suas mentes, suas almas. Cada vez que alguém caía, era como se entregasse um pedaço de si a essas criaturas, que se tornavam mais fortes e tinham mais controle sobre suas vítimas. Uma das criaturas se aproximou do grupo de condenados e tocou na testa de um deles. No mesmo instante, a alma aprisionada gritou ainda mais alto, como se estivesse sendo queimado por dentro. "Este me pertence", disse o demônio, com um sorriso cruel no rosto retorcido. "Ele se entregou a nós enquanto estava vivo, e agora nunca mais será livre." Meu coração batia forte. Como eu nunca tinha percebido isso antes. Como nunca notei que cada vez que eu cedia ao desejo, estava me entregando a essas entidades. Minha mente foi inundada por lembranças. Todas as vezes que tentei parar e não consegui. Todas as vezes que sentia uma força me puxando de volta. Todas as vezes que minha mente ficava suja e descontrolada. Agora eu entendia. Não era apenas uma luta contra a minha carne. Era uma guerra espiritual que eu nem sabia que estava lutando. Então, vi dois demônios diferentes se aproximando. Suas formas eram mais nítidas, mais definidas. Íncubos e súcubos. Eu já tinha ouvido falar sobre eles, mas nunca levei a sério. Diziam que eram entidades malignas que se alimentavam da energia sexual dos humanos, mas eu nunca imaginei que fossem reais. Agora, eles estavam diante de mim. O primeiro, um íncube, era uma criatura alta, com chifres negros e um corpo coberto de cicatrizes. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso, e sua boca estava manchada como se tivesse se alimentado de algo recentemente. Ele se aproximou de um dos prisioneiros e sussurrou em seu ouvido. No mesmo instante, o homem começou a se contorcer, como se estivesse sendo possuído novamente pelo mesmo desejo que o levou até ali. Seu corpo tremia, seus olhos se reviravam, e ele gritava de forma incontrolável. O súcubo estava ao lado, com um sorriso sedutor e maléfico ao mesmo tempo. Sua pele era pálida, e seus cabelos longos escorriam como serpentes escuras. "Vocês pensavam que nós lhes dávamos prazer, mas nós apenas os prendíamos cada vez mais." Ela passou a mão pelo rosto de uma das mulheres condenadas, e no mesmo instante, a mulher começou a gritar de dor, como se estivesse sendo dilacerada por dentro. Eu sentia meu corpo gelado. Minha mente não conseguia processar tudo aquilo. O pecado que eu achava pequeno tinha demônios específicos trabalhando para mantê-lo vivo na terra, para manter as pessoas aprisionadas, para garantir que ninguém conseguisse se libertar. Eu pensei em todas as vezes que tive sonhos perturbadores, em todas as vezes que senti um desejo incontrolável do nada. Aquilo nunca foi apenas meu corpo. Sempre houve algo por trás. O íncubo voltou sua atenção para mim. Seus olhos encontraram os meus, e um sorriso maligno surgiu em seu rosto. "Você já sabe demais." Ele começou a caminhar em minha direção. Meu coração disparou. Eu precisava sair dali, mas eu estava preso, sem saída, sem escapatória. O íncubo continuava caminhando lentamente em minha direção. Seus olhos vermelhos brilhavam como brasas vivas, e seu sorriso distorcido revelava dentes afiados, prontos para me devorar. Meu coração batia tão forte que eu sentia o eco dentro do meu peito. Meus músculos estavam rígidos, meu corpo não respondia. Eu queria correr, mas não conseguia nem mover um dedo. Ao meu redor, os gritos das almas presas no Vale dos Masturbadores pareciam ficar ainda mais intensos, como se soubessem o que estava prestes a acontecer comigo. Meu desespero crescia a cada segundo. O demônio estendeu sua mão em minha direção, e no instante em que seus dedos se aproximaram, senti um calor insuportável tomar conta de mim. Era como se meu corpo estivesse sendo consumido por dentro, como se algo estivesse sugando minha alma. A dor era intensa, real, mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado antes. Eu queria gritar, queria clamar por ajuda, mas parecia que algo bloqueava minha voz. O peso da escuridão me esmagava, e eu sentia que estava prestes a ser tomado por aquilo. Foi então que, em meio ao horror e à tormenta, algo dentro de mim se moveu. Uma fagulha. Um último lampejo de consciência. Eu sabia que não poderia sair dali sozinho. Eu sabia que aquele lugar era real, que aquelas entidades eram reais, e que eu não tinha forças para lutar contra elas. Eu estava condenado, a não ser que alguém mais forte me libertasse. Com toda a força que ainda me restava, eu fechei os olhos, e em um fio de voz,
Murmurei o único nome que poderia me salvar. Jesus, me ajuda. A princípio, nada aconteceu. O peso continuava sobre mim. A dor ainda ardia. O incubo estava prestes a me tocar. Mas, de repente, uma sensação diferente tomou conta do ambiente. Um vento forte começou a soprar, e a escuridão ao meu redor estremeceu. Os gritos das almas aprisionadas cessaram por um instante, e o próprio demônio parou, como se tivesse sentido algo poderoso invadindo aquele lugar. O vento aumentava, girava ao meu redor, e então, uma luz surgiu no meio das trevas. Era uma luz intensa, pura, como eu nunca havia visto antes. Ela cortava a escuridão como uma espada flamejante. Os demônios gritaram e se afastaram, como se aquela presença fosse insuportável para eles. O incubo recuou, rangendo os dentes. Sua expressão de confiança desapareceu, dando lugar ao ódio e ao pavor. O vento crescia, e de dentro daquela luz, senti algo me puxando para cima. Era uma mão firme, forte, que segurava a minha e me arrancava daquele vale de tormento. Minha visão ficou embaçada, e tudo ao meu redor começou a se dissipar. O inferno parecia desmoronar sob mim. Os gritos se tornaram ecos distantes, e aquela força invisível me puxava cada vez mais para cima. Meu corpo parecia flutuar, atravessando um véu de escuridão que ia se desmanchando à medida que eu era elevado. O calor insuportável foi substituído por uma brisa suave, e o cheiro de enxofre deu lugar a um ar puro e fresco. Eu não sabia para onde estava indo, mas algo dentro de mim dizia que eu estava sendo salvo. De repente, tudo ficou em silêncio. Abri os olhos e me vi de volta ao meu quarto. Meu corpo estava suado. Meu peito subia e descia rapidamente enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Meu coração ainda batia acelerado. Minha mente girava, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Olhei para minhas mãos e percebi que estavam tremendo. Passei os dedos pelo rosto e senti lágrimas escorrendo. Eu estava chorando, mas não era apenas de medo. Era de um profundo arrependimento. A realidade bateu forte contra mim. Aquilo não tinha sido um sonho. Não tinha sido apenas um pesadelo. Eu estive lá. Eu vi o inferno. Eu vi os demônios que escravizam aqueles que se entregam ao pecado sexual. E se Jesus não tivesse me salvado naquele momento, eu não sei o que teria acontecido comigo. Fiquei sentado na cama por um longo tempo, sem conseguir me mover. A única coisa que eu conseguia pensar era: como eu pude brincar com esse pecado por tanto tempo? Fechei os olhos, e a cena do Vale dos Masturbadores voltou à minha mente. As correntes, os demônios rindo, os olhos queimando, os vermes consumindo os corpos. Tudo era real. E o pior de tudo, muitas pessoas estavam presas naquele lugar, e ainda nem sabiam disso. Se você já sentiu que esse pecado está te prendendo, se já tentou parar e não conseguiu, escreva nos comentários: Jesus, me liberta deste pecado sexual. Você não está sozinho nessa luta. E o inimigo quer que você acredite que nunca vai se livrar disso. Mas há esperança. Há uma saída. Comente agora e declare sua libertação. Minha respiração ainda estava descompassada. O suor escorria pelo meu rosto. E meu coração parecia que ia saltar do peito. Mas não era apenas o medo que me dominava. Era uma convicção profunda. Uma certeza esmagadora de que eu nunca mais poderia ser o mesmo. Eu sabia que havia recebido uma segunda chance. Que Deus havia me arrancado das garras dos demônios que me escravizavam através do pecado sexual. E eu não podia desperdiçar essa oportunidade. Levantei da cama ainda tonto. Minhas pernas estavam fracas, como se meu corpo tivesse acabado de passar por uma batalha. Mas de certa forma, era exatamente isso. Eu havia lutado uma guerra espiritual, e agora sabia que não podia mais brincar com esse pecado. Eu me arrastei até o banheiro, olhei para o espelho e vi meu próprio rosto, os olhos inchados, o semblante cansado. Mas havia algo diferente em mim. Eu estava livre. Eu precisava me livrar de tudo que me mantinha preso ao passado. Com uma determinação que nunca tive antes, comecei a limpar minha vida. Peguei meu celular e apaguei tudo que me fazia cair. Apaguei vídeos, fotos, conversas antigas. Excluí redes sociais que me levavam à tentação. Bloqueei contatos que eram portas abertas para o pecado. Se algo me afastava de Deus, eu não podia mais manter aquilo perto de mim. Mas eu sabia que não bastava apenas apagar algumas coisas. Eu precisava transformar minha mente, meu coração, meu espírito. Então, naquela mesma noite, caí de joelhos no chão do meu quarto
e comecei a orar como nunca antes. Não era uma oração qualquer. Era um clamor, um grito de socorro, um choro profundo de arrependimento. Deus me perdoa! Eu fui cego por tanto tempo. Eu brinquei com o pecado, ignorei os sinais, fui teimoso. Mas agora eu vejo, agora eu entendo, agora eu quero ser santo. As lágrimas corriam pelo meu rosto, e pela primeira vez em anos, senti a presença de Deus me envolvendo. Era como se um peso estivesse sendo arrancado do meu peito. Eu sentia um calor percorrer meu corpo, uma paz que eu não experimentava há muito tempo. Naquela noite, fiz um voto com Deus. Eu nunca mais voltaria ao pecado que quase me destruiu. Mas eu sabia que essa luta não seria fácil. Eu sabia que o inimigo tentaria me puxar de volta, que as tentações não sumiriam da noite para o dia. Por isso, tomei uma decisão radical. Eu precisava de mais do que apenas uma mudança superficial. Eu precisava fortalecer meu espírito. Então, comecei a jejuar. No início, foi difícil. Meu corpo estava acostumado a ceder. Minha mente ainda lutava contra os velhos hábitos. Mas a cada dia de jejum e oração, eu sentia algo novo acontecendo dentro de mim. Meu desejo pela masturbação foi sendo substituído por um desejo maior pela presença de Deus. O que antes me dominava agora não tinha mais poder sobre mim. Eu estava me tornando uma nova pessoa. Se há algo que eu aprendi com essa experiência, é que o pecado nunca é algo pequeno, nunca é algo inofensivo. Por muito tempo, eu ignorei os sinais. Ignorei o peso da culpa, ignorei os avisos da palavra de Deus, ignorei até mesmo a sensação de vazio que me tomava toda vez que eu caía. Mas eu não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Agora eu sabia a verdade, e essa verdade era assustadora. Se você ainda está preso nesse pecado, não ignore esse aviso. Eu não fui ao inferno à toa. Deus permitiu que eu visse com meus próprios olhos a realidade espiritual por trás da masturbação e dos pecados sexuais. O que parece apenas um desejo passageiro, um prazer momentâneo, na verdade, é uma corrente invisível que prende sua alma, que te afasta de Deus, que te liga a forças demoníacas que querem te arrastar para a perdição eterna. Isso não é brincadeira. Isso não é um erro qualquer. Isso é um laço de morte. O inferno é real. Os demônios são reais. E eles estão esperando aqueles que rejeitam a santidade. Quando eu estava no Vale dos Masturbadores, vi homens e mulheres gritando, implorando por uma segunda chance, chorando por misericórdia, mas era tarde demais para eles. O arrependimento precisa vir agora, enquanto há tempo, enquanto você ainda pode clamar pelo nome de Jesus. A palavra de Deus sempre alertou sobre isso, mas nós escolhemos ignorar. 1 Coríntios 6,18 diz claramente: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Por que Deus nos daria esse aviso? Porque Ele sabe que o pecado sexual não apenas suja a alma, mas destrói a comunhão, destrói o propósito, destrói a vida espiritual. E não pense que é apenas o ato em si que condena. Jesus foi muito claro em Mateus 5,28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. O pecado sexual não começa no corpo. Ele começa na mente, começa no olhar, começa no pensamento. É por isso que tantos cristãos estão presos, vivendo em cativeiro sem perceber. Eles acham que porque não cometeram um ato físico, estão seguros. Mas Jesus disse que o pecado começa dentro do coração. Eu sei que muitos que estão me ouvindo agora ainda acham que podem continuar nesse caminho. Pensam: ah, Deus sempre perdoa. Eu ainda tenho tempo. Um dia eu vou parar. Mas você não sabe quando será sua última chance. Você não sabe se amanhã você ainda terá forças para lutar. O pecado quer te enfraquecer, quer te enganar, quer te fazer pensar que está tudo bem. Mas eu estou aqui para dizer que não está. Se você chegou até aqui, é porque sente que precisa de mudança. Você sente que esse pecado tem te aprisionado, tem roubado sua paz, tem afastado você da presença de Deus. Mas a boa notícia é que há libertação. Você não precisa viver nesse ciclo de culpa e recaída para sempre. Jesus pode te libertar completamente, mas você precisa tomar uma decisão radical. Não adianta apenas sentir remorso ou medo. É necessário agir, romper com tudo o que te prende e lutar pela sua santidade. O primeiro passo para se libertar do vício da masturbação é confessar seu pecado diante de Deus e se arrepender de verdade. Muitas vezes,
Caímos na armadilha de achar que um simples pedido de perdão já basta, mas o verdadeiro arrependimento vem acompanhado de mudança. Deus não quer apenas ouvir que você está arrependido. Ele quer ver que você está disposto a abandonar esse pecado de uma vez por todas. 1 João 1,9 nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus quer te perdoar, mas Ele também quer te transformar. Depois de confessar, você precisa cortar tudo o que te faz cair. Isso significa ser radical. Se seu celular é uma porta para esse pecado, mude seus hábitos. Apague vídeos, bloqueie sites, saia de redes sociais que te expõem a conteúdos impuros. Se certas amizades te levam para conversas e pensamentos errados, afaste-se. Jesus disse em Mateus 5,29: se o seu olho direito o faz tropeçar, arranque-o e lance-o para longe de você. Isso não significa se mutilar fisicamente, mas mostra que é necessário cortar tudo o que nos leva ao pecado, não importa o quão difícil seja. Além disso, você precisa fortalecer seu espírito. O pecado sexual tem raízes profundas, e muitas vezes só pode ser vencido com jejum e oração. O jejum não é apenas sobre deixar de comer, mas sobre enfraquecer a carne para fortalecer o espírito. Se você nunca fez um jejum, comece com algo simples. Passe um dia sem redes sociais, sem entretenimento mundano, focando apenas em buscar a Deus. Ore, clame, peça forças para vencer esse pecado. Mateus 17:21 diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Se você quer ser livre, precisa estar disposto a lutar espiritualmente. Encha sua mente com a palavra de Deus. O pecado sexual corrompe a mente e nos faz pensar que nunca conseguiremos vencê-lo. Mas a palavra de Deus é uma arma poderosa contra as mentiras do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com Satanás. Ele respondeu com a palavra. Se você quer ser livre, precisa substituir os pensamentos impuros pela verdade de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Medite em versículos sobre santidade e pureza. Filipenses 4:8 nos ensina a pensar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro e amável. Por último, tenha um mentor ou um irmão de fé para prestar contas. O pecado sexual cresce no segredo. Enquanto você tentar lutar sozinho, o inimigo sempre vai te fazer cair. Mas quando você tem alguém para caminhar com você, para orar por você, para te corrigir quando necessário, o peso da batalha se torna mais leve. Tiago 5,16 nos ensina: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Deus usa a comunhão para nos fortalecer. Agora você tem uma escolha: continuar nesse caminho perigoso ou se libertar de uma vez por todas. Deus já te deu um aviso, e agora a decisão está nas suas mãos. Não ignore esse chamado. Não espere mais um dia. Amanhã pode ser tarde demais. Eu sei que essa mensagem tocou o seu coração e que você quer ser livre desse pecado. Escreva nos comentários agora: eu estou livre do pecado sexual. Esse é um ato profético. É a sua declaração diante do mundo espiritual de que você não aceita mais viver preso nessa escravidão. Escreva sem medo, porque Deus vê sua decisão e está pronto para transformar sua vida. Agora, ore comigo. Feche seus olhos e fale com Deus. Senhor, eu reconheço que tenho falhado. Eu me entreguei ao pecado sexual e preciso da tua ajuda para ser livre. Hoje, eu tomo uma decisão diante de ti. Eu renuncio à masturbação, à pornografia e a todo desejo impuro. Eu escolho viver em santidade. Escolho ser um templo puro para o teu Espírito Santo. Me fortalece, me transforma, me ensina a fugir da tentação. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, saiba que Deus ouviu. Mas essa batalha não termina aqui. Você precisa continuar firme, buscando a presença de Deus todos os dias. E para isso, eu vou te ajudar. Então se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque aqui você vai encontrar mais vídeos que vão fortalecer sua fé e te ajudar nessa caminhada de libertação. Não lute essa batalha sozinho. Aqui você faz parte de um exército que escolheu viver em santidade. Agora, não pare por aqui. A sua libertação é uma caminhada, e o próximo passo está no vídeo que está aparecendo na tela agora. Clique e assista, porque nele eu vou te mostrar mais verdades espirituais que vão fortalecer sua fé e te ajudar a vencer essa batalha contra o pecado sexual.